racialismo é racismo? Esta pergunta surgiu em uma discussão com meus alunos de curso de graduação em medicina na UFPB, na disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, quando surgiu a ideia de que racialização é uma forma de racismo. Eu contra-argumentei que racialização seria o processo de construção social da raça e se referia ao seu arcabouço teórico, mesmo que em parte, do ponto de vista histórico, tenha partido do próprio racismo científico no século XIX e início do século XX. Os princípios compartilhados pelos teóricos da teoria racial, né, as teorias de raça e etnia, fornecem um escopo assim abrangente de estudos que são teoricamente fundamentados, baseados em estudos empíricos, e a teoria crítica da raça, por exemplo, toma também, digamos, subsídios, né, conceitos, a partir de racialização, como um conceito componente da teoria crítica da raça para entender o processo pelo qual o significado racial é vinculado a algo que é percebido como não racial ou desprovido de significado racial. Assim, na própria teoria crítica, o papel central dos conceitos de raça e racismo são racialização. O próprio desafio à ideologia dominante também faz parte da racialização. O próprio compromisso com a justiça social, a adoção de perspectivas interdisciplinares seriam parte do racialismo, considerando raça como a construção social que se sabe hoje constituir um construto, né, socialmente inventado. Então, até teorias raciais também, que no Brasil compreenderam o período entre o final do século XIX, 1870, e o início do século XX, mais ou menos a década de 1930, também tem, por outro lado, aspectos que já nos levam ao racismo científico, como é chamado, aqueles movimentos e posicionamentos, estudos publicados por intelectuais, incluindo médicos, e assim, por exemplo, o conde de Gobineau, Joseph Arthur de Gobineau, um francês que esteve aqui uns 15 dias no Brasil também, o italiano Cesare Lombroso, o brasileiro João Batista de Lacerda, Silvio Romero, o médico Nina Rodrigues. Então, no caso da influência francesa, do conde de Gobineau, por exemplo, que veio ao Brasil em 1869, ele veio numa missão diplomática e fomentou, não é, esse
entendimento, essa ideologia, que é racialismo e é racismo. Então, as teorias raciais que aqui acabaram se desenvolvendo muito fortemente, assim, repercutiram, né, entre a elite branca, também do sul dos Estados Unidos, onde predominava também o trabalho escravo. E esse discurso racialista foi peça-chave para a elaboração de intervenções biopolíticas no sentido da normalização racial das populações. Porque também houve uma tentativa de legitimização do ponto de vista científico, o que ficou conhecido como racismo científico. Então, essa pergunta aqui do título, racialismo é racismo? É uma pergunta. Racialismo é racismo? Passou a me ocorrer várias vezes depois da nossa discussão. E se a racialização envolve também a produção de hierarquias de diferença por meio de apelos a noções de superioridade e de inferioridade, isso é racismo. Então, há múltiplas visões do que seja racialização, que pode ocorrer com base em alegadas diferenças biológicas, que hoje se sabe que não fazem sentido, e também, muitas vezes, combinando elementos tanto fenotípicos quanto elementos culturais, né, de grupos étnicos. Então, na nossa reunião sobre raça, racialismo e racismo, essa questão ficou e ainda ficou me voltando várias vezes, e eu acabei, aos poucos, fui elaborando essa revisão, né? Foi um estudo bibliográfico breve, não sistemático, né? Tampouco exaustivo, mas para iluminar um pouco o caminho para uma resposta fundamentada aos meus alunos, na verdade, às minhas alunas, né? Cília, acho que é Cília, Yolanda e Farina. Então, é isso que eu vou apresentar, essa revisão que eu vou apresentar neste vídeo. Em sociologia, racialização ou etnização são processos de atribuição de identidades étnicas ou raciais a determinados grupos. Então, com base assim, nessas considerações, vou passar para os resultados da minha revisão. Então, aqui eu capturei algumas citações encontradas no portal GELE10, do Instituto da Mulher Negra, que é uma organização da sociedade civil, para começar de uma manifestação de um instituto que compõe movimentos sociais no Brasil. Esses dados aqui foram publicados por Ariana Maria, aliás, Ariana Mara,
da Silva, estudante de graduação de História na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Eu achei que ficou bastante claro e ficou, digamos assim, uma questão também oriunda da posição, né, de um instituto que é uma representatividade dos grupos negros e também é como se fosse um lugar de fala, né? Então, primeiramente, a Ariana Mara coloca que as origens das palavras, as duas, racismo e racialismo, elas consideram a existência de raças. Então, o fato de considerar existência de raças faz com que o racialismo possa ser tido como racismo. Então, ela afirma que o problema nas discussões sobre racismo e racialismo está na origem das palavras. Então, se as duas estão considerando a existência de raças, é preciso fazer digamos, um paralelo, um confronto entre esses dois termos. Então, segundo ela, haveria um racialismo, mas um racialismo para o bem e um racialismo para o mal, entre aspas, é uma citação do que ela escreve. Mas, ao mesmo tempo, é preciso considerar que uma teoria ou teóricos que pretendem discutir raças podem ser não racistas. Então, essa citação que ela colocou, e aqui é uma citação que colocou a estudante Ariana Mara, e aqui eu coloco da mesma forma que ela colocou, então, foi citado por ela uma citação do pensador franco-húngaro, ou melhor, franco-búlgaro, Svetan Todorov. Ele escreve que o ideólogo das raças não é necessariamente um racista, no sentido corrente do termo. Suas visões teóricas podem não ter qualquer influência sobre seus atos, ou sua teoria pode não implicar na existência de raças intrinsecamente más. Então, essa citação, a Ariana Mara capturou do livro Nós e os Outros, a reflexão francesa sobre a diversidade humana, de Todorov, publicado em 1993. E no Brasil, especificamente, o discurso racialista foi, de certa forma, tomado pelo movimento negro como uma questão de construção identitária. Ou seja, são racistas e antirracistas partindo de um mesmo campo simbólico para se confrontarem, para debaterem, mas a diferença agora é que os negros, que sempre foram discriminados com base nas teorias racialistas, se apropriaram dessas teorias para mostrar que são diferentes mesmo, e que, por causa dessa diferença, sempre foram colocados em condições econômicas e sociais precárias, e então agora querem ser ressarcidos por causa disso. E essas são palavras de Ariana Mara, no portal Gelé 10.
Surgem também os universalistas tentando mostrar que todos são iguais e que, por isso, não há motivo para privilégios, como as cotas raciais nas universidades, por exemplo. Enquanto raça estava sendo utilizado como estereótipo para a opressão, não havia grandes discussões sobre o tema, a partir da apropriação do conceito como forma de autodefinição e resistência às vozes contrárias. Então, essa, essa, essas vozes contrárias, né, aparecem, digamos, desmerecendo uma luta que levou séculos para chegar ao patamar em que se encontra hoje. Então, eu comecei por esse texto, né, do portal Gelé 10, porque acho que coloca a questão de uma forma bem clara e direta. Então, também conversamos sobre isso no nosso encontro sobre raça, racismo e racialismo, e acho que foi Yolanda ou foi a Ercília que também colocaram essa questão, né, de uma forma a enriquecer o nosso debate. Então, vamos seguir. E aqui eu encontrei este livro que eu não conhecia. Então, quando a gente busca, a gente encontra, né? Então, o importante é saber buscar. Então, a partir desse livro intitulado Racialização na Teoria e na Prática, de Karim Mousri e John Solomos, que foi publicado pela Oxford University Press em 2004, e que destaca a racialização como um dos conceitos centrais do estudo da raça e do racismo, e reúne os principais estudiosos internacionais para abordar as facetas, não é, desse conceito em uma ampla gama de arenas sociais e políticas. A própria fala, a linguagem, o idioma. Então, no primeiro capítulo já deste livro, já contém a ideia de que racialização é uma zona que está no conceito da ambiguidade. Então, o racismo é mais do que isso. O racismo é mais do que a teorização sobre as diferenças humanas que estabelece uma ordem social por meio da hierarquização de grupos. Porque o racismo é encarado como uma doutrina, uma ideologia, um conjunto de ideias. E também como um conjunto de atitudes, práticas e comportamentos mais ou menos irrefletidos, porque muitas vezes, a maioria das vezes, os atos de racismo não se baseiam em uma fundamentação teórica no conhecimento científico, no conhecimento sociológico, antropológico, ou mesmo nas ciências biológicas. Então, isso seria o racismo do ignorante, por exemplo. Então, o racismo também é apresentado neste capítulo, nesse primeiro capítulo deste livro, como uma propriedade de estruturas sociais, de sistemas, de instituições. E aí, o autor, desse capítulo, ele considera dois componentes importantes do racismo: a diferença e o poder, e a origem também em uma mentalidade que considera eles como diferentes de nós, e de uma maneira permanente, né? Então, intransponível. Então, esse sentimento de diferença fornece um motivo para se usar a
digamos, a racialização, né, para tratar etnorracialmente o outro, quando atualmente há necessidade de se compensar, né, de que haja um equilíbrio, que haja maior equidade para esse grupo étnico-racial que foi sempre oprimido e que tem hoje desvantagens sociais importantíssimas. Mas isso como teoria também, como fundamentação também para as ações afirmativas. Enquanto que no racismo, não é? O racismo em contraposição é uma forma desumana, não é? Atroz, injusta, de relação, do relacionamento social, considerando uma hierarquização. Então, a racialização parece uma ideia difícil de conceber, mas existe todo um respaldo teórico relativamente direto, não é, nos estudos sobre raça como construto social, e assim raça se torna um elemento significativo nas relações sociais por causa de razões ideológicas distorcidas, né, que distorcem a representação dessas relações sociais. E os estudos em torno, né, dessas classificações, em torno da própria fundamentação de Michel Foucault, da biopolítica, da governança do Estado moderno, tudo isso envolve aspectos que precisam ser estudados. Isso também é racialização, são teorias raciais, teorias racialistas. Então, a principal, digamos, o principal aditamento de usar o conceito de racialização vem de sua ênfase em processos, né, ou então nas ideias, de formas variadas de estudar a raça e a etnia, e em várias áreas do conhecimento, principalmente nas ciências humanas e sociais. Então, poucas palavras geraram tanto debate e geram tanto debate e polêmica quanto a palavra raça. Então, o termo raça, como já vimos e já repetimos várias vezes nas nossas discussões, é uma construção socialmente determinada. A produção de conhecimento, de pesquisa sobre raça, racismo, não são e nunca foram, nunca serão neutras. É o que coloca aqui Zakharov, né, que é um sociólogo, né, da Universidade, se não me engano, é da Universidade Sodertorn, né? Então, que é na Rússia. Então, o Zakharov coloca que essas atividades ocorrem em sociedades e organizações com ideias bem específicas sobre o racismo. Então, o racismo se transforma e se reinventa constantemente. É bem dinâmico. E o uso do termo racialização, segundo Zakharov, permitiria evitar o uso do termo raça. Por exemplo, ao invés de raça, se falar em grupos racializados, que é o que um outro pensador contemporâneo americano, que eu vou mencionar daqui a pouco, também considera, ao invés de raça, se considerar grupo racializado. Então, mas o próprio Zakharov, ele considera que
esse duvidoso significado científico do conceito de raça, em si mesmo, ele não torna o termo racialização uma ferramenta analítica mais apropriado no campo da sociologia. Então, é realmente bastante controverso as opiniões, né, e os posicionamentos em relação à palavra racialização. Então, a racialização desempenha, no entanto, um papel central na criação e reprodução de significados raciais. E a palavra racialização segundo Gonzalez Sobrino, e também Goss, né, em um artigo publicado na revista Ethnic and Racial Studies, em 2019, eles consideram que, embora a notoriedade desse termo, né, essa notoriedade, deixe-me apenas corrigir aqui a câmera. Então, esses autores, né, Bianca Gonzalez Sobrino e Devon Goss, consideram que, embora esse termo esteja muito, digamos, notório, definir precisamente o que ele significa é uma tarefa difícil. Quanto mais identificar como, quando, onde, por quê e sob quais condições, né, a racialização opera. Mas é essencial reconhecer, segundo esses autores, que estão aqui referidos na base do slide, eles acham que identificar é essencial, identificar o sentido de racialização é essencial também para reconhecer os processos de racialização e aí desenvolver uma compreensão mais completa das práticas raciais, principalmente em tempos de relações raciais cada vez mais turbulentas. Então, também encontrei essa mensagem deste artigo bastante interessante, né? Então, coloco aqui também como resultado da minha busca de revisão bibliográfica, não uma busca sistemática, repito, mas uma busca mais breve, né, no sentido de ser uma busca rápida para iluminar esse conceito de maneira mais fundamentada. Aqui a gente volta à questão da historicidade da noção de raça, considerando nossas reuniões síncronas anteriores, dentro deste tópico. E a historicidade da noção de raça, como conceito científico, é um tema tão delicado assim quanto complexo, porque coloca em evidência o modo como verdades que emergiram em nome da ciência podem, na verdade, encarnar principalmente uma vontade de poder, né? Para a gente lembrar da expressão de Nietzsche, afirmada em saberes que se pretendem politicamente neutros, porque seriam científicos, então politicamente neutros, quando, na verdade, os próprios pesquisadores eles não assumem uma posição de neutralidade. Então, raça, como um termo socialmente construído, significa que é uma ideia que foi inventada ao longo do tempo pela própria sociedade e pelos sistemas sociais e culturais dominantes, como governo, sistemas de educação, sistemas de saúde, e reconhecendo que raça é uma construção social, vários autores consideram que, em vez de termos
imprecisos, por exemplo, como minorias raciais. Se falar de grupo racializado ou pessoa racializada. Bem, então, no caso da nossa história aqui do Brasil, que já mencionei várias vezes nos nossos encontros, os africanos eles foram inseridos aqui por meio de uma migração forçada, compulsória, como escravizados. E, nesse sentido, eles são inseridos no processo de formação do Brasil numa condição já estigmatizada. Então, a partir do fim dos séculos XVIII, né, e também mais no século XIX, a disseminação das teorias racialistas fez com que a diferenciação da cor da pele, entre outros traços fenotípicos, servissem para identificar, entre aspas, as raças, também entre aspas, porque passou a ganhar uma grande importância na época para entender, ou melhor, talvez para dizer de uma forma mais clara, legitimar, né, a, a hegemonia, né, da civilização europeia sobre os brasileiros que aqui se encontravam, e levando a toda uma herança que hoje ainda se faz perceber de uma forma muito marcante, socialmente, economicamente, do ponto de vista de educação e o nosso campo aqui de saúde. Então, as teorias tradicionais, no sentido de teorias raciais, foram, claro, no entendimento daquela época, do século XIX, do século XVIII e século XIX, hoje são totalmente desacreditadas, são obsoletas, do ponto de vista epistemológico, porque naquela época havia preocupação principalmente com explicações biológicas entre as pessoas marcadas como negras e pessoas marcadas como brancas, principalmente nos Estados Unidos, né, como a gente acaba importando, né, também, e muitas vezes, assim, de forma bem habitual, o que também é ruim. Então, antes importávamos o que vinha da Europa, não é, de forma mais forte, e agora importamos o que vem dos Estados Unidos. Então, essas teorias que foram bem preliminares, né, sobre raça no século XVIII, e também até no século XVII, né, quando, já desde o momento em que houve o tráfico de seres humanos que foram escravizados pelos colonizadores, já no século XVI, XVII, já se propõe a raça como um fato, como uma realidade biológica, né? Então, hoje, isso é totalmente rejeitado no campo científico. Então, a rejeição de raça como uma distinção, né, biológica, impulsionou muitas teorias sobre raça como conceito sócio-histórico, onde raça é definida em termos de relações sociais, né, e em contextos históricos, sociais. E de uma estrutura racial, assim, construcionista, do ponto de vista epistemológico, construcionista social, emergiram várias teorias raciais, mas teorias raciais de outra natureza, né? Então, o uso do conceito e o foco nos mecanismos de racialização ajudam os estudiosos a entender como, por exemplo, grupos nacionais passam a ser entendidos como grupos raciais por meio de estereótipos, né?
ou como e também esses estereótipos, né, e os significados raciais que eles denotam, eles também vão mudando ao longo do tempo e do espaço. Então, a racialização proporciona aos cientistas sociais ferramentas teóricas conceituais para compreender raça e poder além de um determinado contexto social, né? Isso a partir do que publicaram Gonzalez Sobrino e Goss em 2019, que eu citei no slide anterior. Bom, a concepção racialista, baseada no século XIX, para considerar que o Brasil, no início do século XX, baseada numa teoria científica das raças humanas, né, entre aspas, essa concepção racialista possibilitaria uma definição arbitrária e eventualmente útil de raças sem qualquer ideia de consequências e eventuais medidas a serem tomadas em termos de superioridade desta ou daquela raça sobre outras, de maneira geral, não é? Ou então no campo específico. Então, isso tem implicações políticas a favor ou contra a miscigenação, não é? Durante um período da nossa história, que também já discutimos, mas essa concepção não valorativa das raças, né, não foi a que predominou. Então, eu lembro aqui, não coloquei a referência, mas é de uma leitura prévia, do professor da Universidade de São Paulo, Kabengele Munanga, sobre a concepção racialista acabar por criar a teoria pseudocientífica, a chamada também de raciologia, o racismo científico, que ganhou muito espaço no final do século XIX e início do século XX no Brasil. Bem, então, dito isto, o racialismo, como se pode observar, é tido como base de fundamentação teórica para explicar a formação da população brasileira também, a identidade nacional brasileira no contexto histórico de explicações da sociedade que são racialistas. E o racialismo aí se baseia na ideia, no conceito de raça, como já citamos várias vezes, a partir da concepção racialista que desenvolveu essa pseudociência, né, da raciologia, então, como uma forma de hierarquização e classificação. Bem, então, essa hierarquização faz parte do racialismo e fez com que a ideia racial humana ela passasse a ser vista, né, como tendo gênese, né, na concepção de desigualdade. E acabou redundando, obviamente, na desigualdade social. E ela foi formulada por europeus, né, para demarcar essas diferenças. E o que acabou por colocar o branco no topo da hierarquia social em detrimento das demais raças. Então, isso, eu coloquei aqui a referência dessa ideia, e o que está aqui escrito, né, que eu coloquei aqui no slide, do artigo de Souza, publicado em 2013, aqui está a referência, racismo e antirracismo, ou melhor, racialismo e antirracismo no pensamento social brasileiro, uma proposta de análise. Já falamos antes, né, na reunião sobre racialismo e racismo, sobre as diferenças, né, entre os termos etnia e raça. Né? Então, quando eu falo muitas vezes em raça, também me refiro à etnia. Mas são conceitos distintos. Né? Etnia, se referindo a um grupo populacional
cujos membros se identificam com base na nacionalidade ou na ancestralidade, ou seja, na origem comum, nas tradições culturais compartilhadas, e raça em relação ao conceito de dividir as pessoas em populações ou grupos com base em vários conjuntos de características físicas, né? Então, a etnia seria definida em termos também de genealogia compartilhada, seja real, seja presumida, porque as pessoas acreditam que descendem de um grupo específico e desejam se associar a esse grupo como membros, uma questão identitária mesmo, né? E as categorias raciais resultam de uma genealogia compartilhada também, mas devido a uma questão geográfica, né? Muitas vezes, por exemplo, asiáticos, africanos. Então, no mundo moderno, esse isolamento ele foi rompido, né? Então, os grupos tidos como raciais acabaram se miscigenando, né? Então, as raças que, de uma forma geral, se baseiam na cor da pele, né, em traços físicos, não têm uma base científica para essas distinções, né? Porque não há diferenças genéticas, como já discutimos, né, várias vezes, tá? E só para a gente relembrar esses aspectos, né, entre raça e etnia, né? Raça como uma categoria socialmente definida, baseada em diferenças biológicas também reais ou percebidas entre grupos, né, da população, e etnia ou etnicidade como uma categoria também socialmente definida, mas baseadas num idioma comum, numa religião comum, numa nacionalidade, né, compartilhada, na sua história, ou outro fator, né, cultural. Tá bem? Então, o próprio termo ethos, de etnicidade e etnia, vem do latim e significa, eu não lembro agora a expressão do latim, mas significa meu povo, ou seja, remete à questão identitária, né? E existe, só que eu lembrei agora, eu falei em asiáticos, africanos, e existe um termo que tem surgido, foi cunhado na década de 90, de 1992, 1993, mas assim, não é muito conhecido, né? Que é de panetnicidade, né? Que é um neologismo ainda, um neologismo político usado para agrupar, né, juntos grupos que são etnicamente relacionados, né? Esse termo foi cunhado por Ian Espírito, eu li recentemente sobre esse termo, para se referir a grupos, por exemplo, de pessoas americanas, mas de ascendência asiática. Tá? Bem, então, o próprio significado da racialização mudou desde o seu surgimento no final do século XIX até o surgimento da racialização nos debates acadêmicos, científicos contemporâneos sobre os efeitos sociais do racismo. Então, recentemente, segundo Berold e Bird, que está aqui referido, e que escreveram esse artigo, Racialização, a genealogia e a crítica de um conceito, também publicado na revista Ethnic and Racial Studies, né, publicado em 2001. E aí, esses autores, eles consideram que, recentemente, essa análise sociológica do que costumava ser identificado como raça e relações sociais mudou para o racismo como uma ideologia e a racialização como um processo que atribui diferenças físicas e culturais a indivíduos e grupos, ainda que
os estudiosos considerem criticamente raça e relações sociais, né, dentro do próprio escopo, né, das teorias raciais, e também propriamente da racialização, né? Mas, segundo esses autores, no início da década dos anos 2000, né, essa atenção, essa questão ainda não tinha recebido uma atenção suficiente. Aqui estão os teóricos, né, que eu vou continuar em outro momento, em outro vídeo, né, por ter uma agenda agora. Mas, assim, a gente vai falar de que a racialização não é um conceito novo e que se desenvolveu ao longo do tempo. Então, eu vou citar os principais teóricos, principalmente europeus, que são os estudiosos que definiram e redefiniram a racialização nas últimas décadas. Tá? Então, aqui eu encerro a nossa apresentação e continuarei posteriormente por falta de tempo neste momento. Mas até é melhor porque os vídeos não ficam tão longos. Então, até lá.